dia, gente. Olha, a última apresentação que a gente fez, mantém aí um espaço, né, de segurança. Acabamos agora de fazer a apresentação ali na fachada do teatro. E a última que a gente fez foi em dezembro, na Alemanha, num festival que a gente participou. E foi muita emoção fazer aqui. Mesmo sendo gravado, né, a gente continua acesa a chama do teatro, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão assistindo, né. É um jeito que a gente arrumou para possibilitar o encontro, né, mesmo sendo através um encontro virtual, um encontro através assistindo uma telinha no celular, sei lá, mas é uma forma que a gente encontrou de chegar perto das pessoas, né. Fúria! Vai, tirano! Vai! Agora escute! Que a corda do seu destino nos segure, porque as nossas não estão adiantando muito. Falar um pouquinho sobre a companhia Quase Cinema. A gente, desde 2004, trabalha exclusivamente com Teatro Sombras. Quem fundou a companhia fui eu, Ronaldo Robles, Silvia Godoy, minha esposa, Melissa Panzucci e Luiz Calvo, né? É um grupo de artistas de diferentes áreas. Eu vim das artes plásticas e do cinema, né? A minha esposa também fez cinema, a Silvia Godoy, iluminadora, artista, bailarina, atriz, né? Trabalhou com o Dionísio Neto, né? Foi para Edimburgo, participar do Festival de Edimburgo, sendo iluminadora de uma companhia. Então a gente, quando se conheceu, a gente já no namoro a gente pensava em trabalhar juntos. Eu, no meu trabalho como artista plástico, trabalhava com intervenção urbana. Também pintava, fazia meus trabalhos. E um dia ela falou para mim, fez um curso de Teatro Sombras e me contou que seria uma possibilidade. E a gente começou, né? Fez um primeiro espetáculo, A Princesa de Bambu Luar, texto do Luiz da Câmara Cascudo. E a partir daí a gente começou a pesquisar o Teatro Sombras. Mas pesquisar do nosso jeito. Lá em 2004, a internet pouco funcionava, ainda era o sistema de disquete, não sei nem se o pessoal se lembra disso, eram os disquetes, era uma coisa pré-histórica a internet, né? E a gente, com falta de grana, então, tinha os computadores mais antigos que existiam, umas coisas enormes, né? E, assim, a gente começou porque, como eu vim das artes plásticas, e ela é iluminadora, atriz, né? A gente achou bacana juntar essas duas artes, né?
os elementos e sossegue esse caos. Contra-mestre! Que a corda do seu destino nos segure. Fúria! Fúria! Vai, tirano, vai! Contra-mestre! Piedade, tá afundando, tá afundando. Deus, meninos, Deus, meu irmão, tá afundando, tá afundando, tá Eu comecei a fazer os desenhos, criar os personagens, né? Criar cenário, fazer toda a parte plástica, junto com a Melissa, né? Melissa também, deu uma baita de uma mão pra gente, maravilhosa, né? E deu o Luiz Calvo. Então, esse foi o início do nosso trabalho, né? E tendo dança, cinema, teatro, artes plásticas, tudo misturado. Na época, a Silvia fazia arte do corpo na PUC, né? E eu estava terminando meu curso de Ciências Sociais na USP, onde eu me especializei em antropologia do drama e da performance. E a gente já tinha fletado, assim, em vários grupos, a gente tinha montado de performance, né? A gente tinha tentado várias vezes criar grupos, inclusive a gente fez algumas apresentações, em espaços, intervenções. Mas quando o Teatro Sombra surgiu para a gente entendeu como uma linguagem possível e que dava conta da gente se comunicar, da gente conseguir falar o que pensava, né, de trazer a nossa estética, de construir o nosso universo plástico. E foi assim, foi tateando, né, e o cinema nos ajudou muito, porque como a gente não tinha contato com nenhum chinês, né, e também, assim, só na USP mesmo, na ECA, a gente conseguia ver alguns livros que falavam do Teatro Sombras, né? Mas uma coisa muito distante da gente, né? O Teatro Sombras tradicional chinês. Então, o cinema foi o que mais nos aproximou, né? E a gente começou mesmo chamando, assim, denominando a técnica do Teatro Sombras quase como se fosse um cinema. Close, traveling, vamos fazer as traquitanas, né? Então, pensando um pouco, vamos fazer storyboard, então... foi uma coisa bem bacana, porque a gente dialogou com o cinema desde o primeiro espetáculo, né?
pra dança, no silêncio a beijar ondas do mar. Faz suave a caminhada que a boa fada te ampara. Juntem-se as ninfas, envoltas em velas, todos dançando. O que foi mais legal foi que a gente foi descobrindo que é mesmo um cinema de animação, sabe? É quase um cinema de animação. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente pensa já desse lugar, sabe? De um cineasta que vai construir um trabalho, mas ao vivo, ali na hora, um cinema vivo, né? E daí a gente chegou no nome do nosso grupo, né? Cia Quase Cinema, por causa do Elliot Sica. O Elliot Sica tem um catálogo que ele publicou na década de 70, né? Que é um catálogo onde ele traz vários artistas plásticos que fretaram com cinema. Então é cinema de artista, né? Então ele traz vários, né? Inclusive do Champ e outros mais. E ele próprio, né? O Cosmococa foi um trabalho que ele fez pensando nessa coisa da imagem em movimento. Então a gente pegou de empréstimo do Elliot Sica esse nome, Quase Cinema, porque a gente pensa mesmo que a Cia Quase Cinema, ela tem essa coisa de dialogar com a imagem em movimento e com o cinema, né? E em 2007, né, 3 anos depois que a gente já estava aí, tinha 2 ou 3 espetáculos já, tinha ganho o prêmio Miriam Muniz, e já estava circulando com o nosso trabalho, dando workshop, e na verdade a gente foi aprendendo no tempo que fomos fazendo, né? Então, cada montagem para a gente foi uma surpresa nova, né? E assim, como a Silvia vem da performance também, fez artes do corpo na PUC, se especializou em performance, e eu também já tinha assim, meu estudo lá da antropologia do drama e da performance na USP, a gente decidiu fazer intervenção urbana com sombras. Em 2007 a gente participou da virada cultural em São Paulo e fez a primeira intervenção, né? E eu tive um professor na ECA de fotografia, que é o Boris Kossoi, e ele me apresentou uma foto que ele fez no cemitério de um maestro regendo os túmulos, né? Regendo no meio do cemitério. Aquela foto foi muito impactante para mim, né? Ela significava muito. Então, eu comecei a perceber e assim, a sentir que o Teatro de Sombras, ele trabalha muito com essa coisa do simbólico, né? Do significado. Então,
as imagens elas falam por si só, né? Então a gente, nessa primeira intervenção urbana que a gente fez em São Paulo, a gente fez algumas imagens, né? Fez essa imagem de um ator, né? Que performou, né? Regendo a cidade de São Paulo, né? Foi o Edson Caeiro, né? O Edson que fez essa como ator, né? E ele ficou lá performando, né? Como estivesse regendo a cidade no viaduto do Chá, e a gente projetando a sombra dele, né? Na arquitetura, uma sombra de 20 metros de altura. E muitas pessoas vieram andando de longe, de quilômetros, e quando chegavam perto falavam, puxa, eu tinha certeza que tinha uma orquestra tocando aqui, eu estava vendo o maestro e eu ouvia música, né? Isso foi muito potente para a gente, né? Como é que as pessoas estavam ouvindo a música? Elas só viam imagem, na verdade, não tinha orquestra nenhuma, era só uma sombra regendo, né? Mas elas vinham andando e chegavam até nós com essa ideia de que havia uma orquestra ali, né? Esse lugar da ilusão, né? Da fantasia, né? Um lugar onde a gente acredita que é o lugar do teatro, né? É o lugar do teatro, é o lugar da arte, né? É o lugar de você criar signos e símbolos, né? E criar imagens que possam dialogar e falar coisas, né? Escravo nojento que não conhece a bondade, capaz de todo mal. Te mostrei tudo que a ilha tinha de bom. A partir daí a gente fez alguns experimentos, né, mas sempre pensando essa coisa do teatro de sombras na rua como performance, como intervenção urbana, como um site específico. Cada lugar é um lugar para a gente, é um espaço, né, e como work in progress, né. Então, o trabalho nosso com teatro de sombras, a gente, na rua, né, em específico, a gente fica pensando assim como o palhaço, né? O palhaço que trabalha na rua, ele tem pequenas esquetes, né? Não dá para ele desenvolver um tema de 1 hora, né? Ele vai... São pequenos esquetes dentro da história, né? Então a gente constrói o trabalho numa narrativa, assim, de pequenas são histórias fragmentadas, né? São pequenas histórias, porque a gente capta a pessoa que está passando na rua. Ela não está ali para assistir um espetáculo, é muito diferente de alguém que vem ao teatro, né? A gente tem espetáculos como Urubus no Ar, que são espetáculos que têm uma narrativa, tem um texto, né? Então, são espetáculos que, assim, a gente apresenta dentro do teatro, né? A gente não traz para a rua porque ele foi feito para o teatro, lá para dentro, entendeu? Tem uma narrativa. Agora, quando a gente trabalha na rua, a gente trabalha com um espetáculo fragmentado, né?
E eu fui para a Itália, fiz uma residência de 1 mês e pouco, com um grupo chamado Gioco-Vita, que é um dos maiores grupos de teatro sombras do mundo, né? E a Silvia foi para a Alemanha, fez um curso com o Norbert, né? Então a gente continua pesquisando. Isso eu fiz em 2012 e a Silvia foi em 2011, né? E a gente continua pesquisando. Fonte de água fresca, poço de sal, terra seca, terra boa. O inferno está vazio. Estão todos os demônios aqui. Mostrei tudo que ele tinha de... O Delírio, né? Esse espetáculo que a gente apresentou, né? Que a gente gravou e é um espetáculo que a gente foi selecionado para participar uma curadoria do Sou Louco por Ti Juquiri. É um festival que acontece no sanatório, né? E daí a pessoa que é curadora se encantou pelo trabalho que a gente faz de intervenção urbana, de espetáculos na rua, né, de teatro sombras, e veio conversar com a gente. E fez a proposta para a gente criar um espetáculo que falasse da loucura, né? Para mim foi impactante demais, porque minha mãe, durante a ditadura, a minha família se envolveu com a parte mais dura da ditadura, que foi a parte de guerrilha mesmo, né? Então, tive parentes que foram perseguidos pela ditadura e assassinados, presos, né? E minha mãe, ela desapareceu durante um tempo e quando reapareceu, depois de uns meses, ela estava completamente maluca. Tinha esquecido o nome dela, tudo, e foi internada, né? E eu era muito pequeno, né? E eu me lembro da tristeza, assim, de não ter minha mãe por perto durante meses, porque ela ficou num sanatório, né? Bom, eu passei minha infância e cresci toda a minha adolescência vendo minha mãe indo e voltando dos sanatórios, vendo os meus tios saindo da prisão lá do Carandiru, que era Tiradentes, a cela de políticos, né? Então eu cresci, assim, vendo essa questão da loucura muito próximo de mim, né? Então eu tinha muito o que falar sobre isso, né? E daí eu e a Silvia, a gente decidiu pesquisar um pouco mais a fundo. A gente havia montado a Tempestade de Shakespeare, né? E a gente acreditou que aquela ilha, né, do Próspero é uma ilha fantástica, né? Que há seres como Ariel, como Caliban, né? E os espíritos, aquela coisa toda. E aquilo a gente achou que poderia fazer sentido para esse espetáculo, né? Que é como um delírio, né? E a gente trouxe isso para a cena, né? E juntou outros pedaços, né? Quase como uma bricolagem, né? De pedaços de espetáculos que a gente fez e de coisas que a gente viveu, né? Mas isso resultou nesse trabalho. A trilha sonora é da Natália Machiavelli, uma amiga nossa, que vem fazendo as trilhas sonoras dos nossos espetáculos, né? E a gente montou esse espetáculo em uns 3 meses de trabalho, né? E o espetáculo trabalha só eu e a Silvia,
assim, em cena, né? Então é um espetáculo que agora, durante esse período de pandemia, é possível fazer, porque sou eu e ela em cena, a gente convive na mesma casa, então a gente consegue fazer. Tô falando com vocês, mas estou com a minha máscara aqui, né? E assim que acabar a entrevista eu vou colocar. Então quando a gente estava em cena eu estava sem máscara, porque a gente estava ali fazendo, as pessoas estavam distantes, mas acabou o espetáculo e a gente colocou a máscara. Agora sou seu escravo. Agora sou seu escravo. Eu que era antes rei dessa ilha. Eu que era antes rei dessa ilha. O que a gente sente é que o teatro é algo muito vivo, né? Existe Teatro de Sombras há 6.000 anos, né? A sombra é uma coisa primitiva, né? O homem da caverna
Quando ele acendeu a fogueira, ele dançava em volta da fogueira, a gente fica imaginando aquelas sombras projetadas dentro da caverna, como aquilo remetia a um ritual, né? E para nós, assim, quando a gente está na rua, trabalhando com teatro de sombras, é como um ritual, assim, é como se a cidade fosse uma caverna, né? Ela é parte do nosso trabalho, né? Então a cidade e as paredes, elas são partes, né? E a gente desconstrói aquela arquitetura, né? Porque o trabalho começa antes mesmo do espetáculo. A gente precisa pedir para apagar as luzes da cidade, apagar as luzes da rua. Então, uma intervenção no fluxo da cidade, né? Então, hoje mesmo a gente pediu para apagar uma avenida aqui, teve que vir a companhia elétrica, então tem que ter um chamado, daí à noite o funcionário tem que ganhar hora extra, né? Daí apaga a luz, tem gente que reclama. Então, assim, é uma intervenção mesmo no espaço urbano, que vai para além do que vocês assistiram, né? Existe o envolvimento de muita gente por trás disso, antes mesmo do espetáculo acontecer, né? Então, é uma coisa burocrática você interromper um fluxo de uma cidade, né? A gente, quando fez uma intervenção na Estação da Luz, a gente teve que pedir para apagar a Estação da Luz em São Paulo, né? Símbolo da cidade, né? E agora, aqui, a gente fez esse espetáculo agora aqui no Educa Mais, em Jacareí, e eles tiveram que apagar as luzes aqui do teatro, que é um teatro símbolo da cidade também. Então, a gente, assim, trabalha com essa coisa de tirar, assim como o ator do Teatro de Sombras, né? O lugar, a sombra que é a protagonista, né? Não o ator, né? Então, a gente também, quando pede para apagar a luz de um prédio, é como se ele desaparecesse naquele minuto, né? E ele ressurgisse com a nossa luz do teatro, né? E daí a gente dá um outro significado para aquele espaço. Ele deixa de ser um prédio e passa a ser um suporte, parte de uma obra, né? Então, por isso que para a gente é muito importante e simbólico os espaços que a gente intervém. Não dá para ser qualquer espaço. Tem que ser um espaço que tem história da cidade, que comunique com a cidade, que fale da cidade, né? Programa.
E também assim, a gente deixa o nosso material revelado, né? Então, os bastidores do nosso trabalho, ele está ali revelado. Porque a gente tem um desejo muito de que as coisas sejam assim, sejam verdadeiras, reveladas, abertas, claras, jogadas a limpo, né? Então, a gente acabou descobrindo, né, de que esse desafio de encarar o risco, né, tá no limite, né, assim como a performance é essa coisa do risco, né, que nem a vida, né, você está na rua, você está vivendo um risco, pode chover, né, teve vezes que já choveu, teve vezes que já os moradores de rua invadiram o espetáculo e brincaram com a gente, outros, entendeu, bêbados entraram e dançaram no meio do espetáculo, assim como todos os trabalhadores, os artistas que trabalham no espaço da rua, enfrentam isso, né? É uma coisa do dia a dia, né? E a gente acredita que o Brasil, né, é um lugar onde a arte tem que estar na rua, né? A arte, o espaço da rua é um espaço ocupado já pela população, pela arte, né? Pela própria natureza e pelo calor, os trópicos, né, fazem com que as pessoas estejam na rua. Então, para a gente estar na rua é uma alegria, assim, estar perto do povo, é para todas as pessoas, não há discriminação, né? Então, é uma arte que chega para todo mundo, né? Então, para nós é uma pesquisa muito interessante, né, de que é uma pesquisa que exige muito da gente, mas a gente acredita ser um lugar muito bacana para comunicar, para falar, para discutir, né? E para trazer, entendeu, questões muito interessantes, como, entendeu, o lugar público e privado, né? O próprio lugar do teatro, né? Porque romper com a caixa preta, teatro de sombras, exige muito esse controle da luz, né? Então, eu acho que talvez a nossa companhia seja a única que foi para a rua e enfrentou esse risco, né, de estar ali no espaço urbano, entendeu? Então, eu não me lembro, tem algumas que tentaram, fizeram algumas pesquisas, né, tem algumas assim, mas eu não me lembro de ninguém que foi fazer mesmo um espetáculo na arquitetura e uma intervenção e fazer da forma que a gente faz, né? Mas esse desafio é um desafio que nos alegra muito, principalmente porque a gente consegue viver dessa arte, né? A gente tem muitos amigos, né, e viajar e participar de festivais fora do Brasil, né, e continuar fazendo. O que a gente acredita é que essa pandemia vai passar, né, e o teatro não vai deixar de existir, vai sempre existir como agora, né, virtual, através de uma gravação, da forma que for, mas a gente vai continuar existindo, porque o teatro é pura resistência, né, e para nós é maravilhoso. Vai ser uma alegria, manda e-mail, vem falar com a gente está aqui à disposição para compartilhar e ensinar o que a gente aprendeu nesses anos. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Parabéns aí à Mostra Fábrica, que é maravilhosa. Parabéns. Obrigado.